Salve, salve, mocidade! Aqui é Paula Martins e estamos falando em música. E aí, galera, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio que a gente está aqui, né, no podcast Falando em Música, em parceria com o Dom Musical. E esse é mais um episódio muito especial, até porque é o último desse ano, né? Passou muito rápido aí as coisas, né? Eu entrevistei muita gente e está sendo um processo bem legal. Se você ainda não viu as outras entrevistas, é só conferir aqui no YouTube da Lebre, que elas estão disponíveis, e também no Spotify do Falando em Música. Você pode ouvir as entrevistas anteriores junto com as músicas também dos artistas entrevistados. E para quem chegou agora, né, eu sempre dou essa explicaçãozinha bem breve, mas o Falando em Música é um podcast da minha autoria, que eu convido músicos e pessoas que têm alguma relação com a música para conversar e compartilhar essas ideias com o mundo aí. E o Dom Musical é o projeto musical da Casa Lebre, que acontece desde 2017 com curadoria da Helena, e tem shows, né, de artistas de fora de Bragança e de dentro de Bragança também, no quintal da Casa Lebre. São umas noites bem bonitas, vale a pena conferir muito. Agora os shows voltaram presenciais, né? Antes estava tendo live, agora shows presenciais com ingressos limitados. E hoje a gente está aqui com o próximo convidado aí do Dom Musical e, consequentemente, dessa parceria também de entrevista. E é ele, o último a tocar no Dom esse ano, Fernando Maranho. E aí, Fernando, tudo bom? E aí, Paulinha, tudo certo? E você? Prazer falar contigo aqui, viu? Falar com o pessoal antes do show de amanhã. Com certeza, né? Amanhã tem Fernando Maranho na Casa Lebre, então, ingressos limitados. E é um prazer falar com você também, com certeza. Aí já conheço várias histórias, né? Sempre tá em parceria com muitos músicos bragantinos, então é um prazer te ter aqui também com a gente. Pô, igualmente, Paulinha. A gente se trombou por aí algumas vezes na garaginha e tudo mais. E acho que a gente nunca conversou bastante. Tomara que hoje saia uma conversa legal aí. Sim, né? Os festivais da vida, o cardápio, né? Na Serrinha, a gente sempre vê uns rostos muito familiares. E agora estamos aqui. E, bom, eu queria começar a entrevista falando do seu trabalho mais recente, que é o seu álbum Crime Ideia, né? Prima ideia. Crime Ideia, o Exato. nome. Eu queria saber aí como surgiu a ideia de fazer a Crime Ideia. A crime ideia, acho que vale a pena comentar rapidamente o que significa, né? Tem um livro do George Orwell que eu li na faculdade. Eu fazia um curso de marketing político na faculdade. Curso livre e tudo mais, e eu lembro que eu li esse livro durante o curso, e lá já me pegou, né, um dos clássicos, alguns livros que mais me pegaram na vida, né, e crime ideia é uma palavra do livro. O livro fala sobre autoritarismo, basicamente, né, de uma forma bem resumida, né, sobre governos autoritários e perda de liberdade, e o crime ideia era o crime de pensamento do governo do Big Brother, né, o Big Brother era o grande chefe, era o chefe de Estado, né, do livro, autoritário, e um dos mandamentos era você, né, criminalizar o pensamento, né, era criminalizar a cultura, que são características muito comuns de governos autoritários, né. Então, acho que assim, começando já diretamente, eu estava numa onda de lançar singles, há um tempo, depois de ter lançado meu primeiro disco, mas aí veio toda essa onda
né? Que a gente não precisa nem entrar em detalhes, todo mundo já está vendo, autoritária, global e local, forte, né? E você vendo, assim, pessoas do seu lado, repetindo igual papagaio, aquelas questões de Lei Rouanet, de criminalização da cultura. Daí foi a hora que eu falei, olha, agora eu vou fazer mais um disco, é a hora que a gente precisa mesmo, né? Então surgiu dessa ideia, da vontade de fazer um livro, um disco, pela importância do momento, né? E sim, é uma posição política, não é assim, não é um disco que você escuta, não é um Rage Against the Machine, que eu declaradamente falo A, B, C, D, mas é um disco que foi concebido com essa cabeça, de ó, precisamos, a hora da gente realmente revidar, né? É hora da gente se levantar e se juntar e fazer arte, né? É isso aí. Legal. E esse é um dos principais papéis da arte também, né? Não que ela precise ser só de protesto, mas se não for para ela questionar também o que está acontecendo atualmente, né? Eu não sei se faria tanto sentido, né? Nesse caso. Exato. Eu acho assim, obviamente, não, é como você falou, não é obrigatório. E meu disco também não é um disco político, de postura, assim, eu não fico fazendo panfletagem, né? Mas ele foi criado e foi concebido nessa atmosfera, né? De pandemia e toda essa questão maluca que a gente está vivendo né, de autoritarismo mesmo, de ascensão do autoritarismo, de volta do lance meio pré-iluminista, né, de criminalização da racionalidade, etc. Novamente, você vai escutar o disco, você deve ter escutado, não tem nada assim, panfletário, né? Mas digamos que todas as canções, elas foram premiadas nesse ambiente, né, que a gente está vivendo agora. Então, eu resolvi chamar o disco de Crime Ideia por conta disso. É interessante, porque eu pensei nisso, né? Por causa do título, eu pensei que com certeza tinha ali alguma coisa política mesmo, né? Alguma coisa até que traz a gente a esse momento tão atual, ao mesmo tempo que ouvindo o disco, na verdade, né? Às vezes você pode até ficar tipo, eu vou esperar aqui isso ou aquilo, né? Mas é legal também se surpreender e eu senti assim uma atmosfera nostálgica muito recorrente assim nos temas que você traz e eu queria perguntar assim o porquê que isso aparece. Eu acho que tem uma música que é óbvio, né? Que é 1980 que é mais óbvio, mas tem uma outra que agora eu não me recordo o nome, mas que você canta que você se encontrava com as pessoas na cidade e tal, e como as coisas eram, né? Eu achei bonito, sei lá, de imaginar. E eu queria saber o porquê você traz esse tema assim, dessa maneira também. Essa que você falou por último, eu acho que é a retrofuturista que chama, né? Ela realmente, assim, é uma reflexão de um futuro que eu imaginava quando criança, nos anos 80 ali, que existia e que simplesmente não existiu. Então, eu fiz uma brincadeira, assim, de uma memória de um futuro que não aconteceu, né? De um presente que não aconteceu. E justamente isso, parece que andou para trás, né? Não foi para aquele futuro dos skates voadores, de Volta para o Futuro, aquela história toda que a gente, quando era criança, a gente imaginava que ia ter um futuro ideal, né? E de repente você se encontra em 2021 com um lance muito, às vezes muito medieval, na verdade, né? Uma loucura. E o outro som, que é o 1980, que você falou, ele é uma parceria com um amigo, o poeta Daniel Rato. A letra ele fez basicamente dele, né? Eu acabei, ele mandou para mim, eu acabei fazendo umas inserções, eu fiz umas partes no refrão, etc. Mas quando eu mandei para ele, eu tinha essa harmonia, essa melodia sem letra, e eu falei para ele, olha, Daniel, essa música me lembra aqueles bailinhos dos anos 80. Me lembrava a Crowded House, não sei se você conhece uma música, aquela Hey Now, sabe? Adorava aquela música quando eu era criança, assim. E a melodia dela, a harmonia
quando eu compus, lembrava bastante essa vibe dessa música. Então eu falei para ele, olha, vamos fazer um som assim nostálgico, né? Lembrando os anos 80, os bailinhos e tal. E ele mandou essa letra, puta, quase que no dia, assim, para mim, a gente foi mexendo e tal, e ficou essa nostalgia aí total dos anos 80. Ah, que interessante, né? Inclusive, essa música que você citou, ela é muito recorrente nas playlists da minha mãe. Nossa, tá vendo? É uma coisa muito. Se identificou total. Hã? Se identificou total. Ela dos anos 80, ela nasceu em 70, 80, sua mãe? Ela tá nessa fase, né, agora dos 44, 45 anos, né? Então, as músicas dela são muito voltadas, assim, nesse. Ah, nessa vibe, né? E essa música me lembrou também, até por causa de uma coisa que vem sendo trazida muito agora, né? Que eu sinto, tipo, as séries e as roupas, né? Que parece que estão retornando um pouco para esse universo, explorando um pouco até de uma maneira mais capitalista, digamos, né? Essa nostalgia justamente para vender aí alguns produtos, enfim, né? E toda essa brisa do mercado, da cultura pop, principalmente. Eu sou nascido em 79, 79, então minha infância foi nos anos 80, né? Então eu peguei ali e eu acompanhei durante os anos vários revivals, assim, né? Vários momentos. Os anos 80 eles nunca foram embora, assim, na verdade. Eles sempre tiveram esses ciclos, assim. E chegou os 90, começou o grunge, mas depois já voltou o eletro, que era base dos anos 80. Então ele sempre vai e volta, assim, é muito louco. E agora eu percebi, assim, que voltou mesmo, né? Tipo, talvez, eu não sei se já tinha uma onda antes, Vaporwave, aquelas estéticas Vaporwave, né, que o pessoal começou a fazer de design, que tem muita influência na estética dos anos 80, mas também aí teve o Stranger Things, né, aquela série que é puramente nos 80, é Goonies com ET, enfim, são as coisas que a gente via quando eu era criança, né? E aí eu acho que depois disso que voltou de vez. Tem disco que eu escuto agora de banda nova, que, meu, eu falo, puta, esse disco foi feito lá, estética, sonoridade, ambiência, os coros na guitarra, aquelas coisas, aquilo nos 80, né? E é muito louco essa volta forte que teve agora, né? Mas, assim, eu tenho influência, assim, tenho influência em muitas outras coisas, né? Não só nos 80. Então, por exemplo, o 1980 não é um som anos 80, acho, da estética sonora, ele é uma estética um pouco mais 90, talvez, é, guitarreiro e tudo mais, né? Mas eu gosto dessa mistura, então não deixei óbvio tá na letra que é óbvio a referência dos anos 80, mas eu gosto dessa mistura, né? A estética não coloquei um chorus na guitarra, né? Vamos dizer assim. Não botei uma drum machine com aqueles ecos que morrem, né? Eu até esqueci o nome do eco. Tem um eco lá que é clássico dos anos 80. Mas a letra é total. E assim, é nostálgica pra gente mesmo, né? E muito por conta disso, né? Também que eu falei do momento que a gente está vivendo e tal, e às vezes a gente tem que dar uma escapada para os lugares que a gente foi, né, que a gente viveu e que a gente poderia ter vivido e acabou não vivendo, né? Sim. E quando você fala que você tem também outras influências, né? Você poderia falar um pouco assim sobre quais seriam? Putz, então, eu, assim, é uma loucura, porque eu me lembro de escutando, minhas primeiras memórias, assim, de vida, é escutando música, né, no aparelho de som da minha casa lá, os discos do meu pai, da minha mãe, e ali tinha de tudo, tinha disco music, tinha Michael Jackson, tinha umas coletâneas, muita coletânea, então eu pegava a coletânea, tinha de tudo, sei lá, Bee Gees com Beatles, com rock, então eu cresci numa lance assim, gostava muito de rádio também, né? Nessa época a gente escutava rádio o dia inteiro, tinha as fitinhas cassete, a gente ia gravando. Então, assim, é um lance meio assim, era The Cure com Legião, com, sei lá, era uma mistureba, assim, eu nunca fui muito de um tipo de som, assim. Eu tive uma fase ali na adolescência, roqueiro, né, por causa do, enfim, da adolescência e tudo mais. É uma fase que me marcou pra caramba, o lance da guitarra, de querer tocar guitarra. Eu já tinha violão, eu toco violão desde pequenininho e tudo mais,
Mas aí foi o lance da guitarra nos anos 90 que grudou. Mas depois eu passei, né, pelas bandas, pro Cérebro, que a gente experimentava com música eletrônica, o Jumbo também se experimentava com eletrônica, então eu sempre gostei de muita coisa diferente, muita coisa doida, né? E dos últimos 10 anos, assim, eu sou meio frenético. Você pega meu Spotify, aqui tem de tudo. Tem, sei lá, System of a Down, depois pula para uma, sei lá, Vanguard, então é uma loucura, assim. E você pegar meu disco, assim, é um pouco, eu acho que é um pouco assim, né? Você tem umas baladas, aí você tem uns rock guitarreiro, você tem umas coisas anos 70. E eu piro nessas coisas, eu piro em coletânea, sabe? Alguns discos mais legais que eu tenho, que eu mais gosto, são coletâneas musicais, trilha sonora de filme. Então, eu gosto dessa variedade de diversão. É um pouco de suicídio, se for pensar, né, no negócio do mercadológico e tal. Ninguém faria um negócio desse, né? Simplesmente o pessoal pega um estilo e faz um disco ali, meio de estilo. Eu é isso. O que eu faço, assim, o que sai no violão, eu já saco se é rock, se é balada, eu vou atrás e pronto. Ah, legal. Acho que são um caldeirão de influências mesmo, né? Se misturando o Sim. tempo todo. E como negar também essa coisa, né, que você falou do rock, que é uma coisa que eu enxergo de uma maneira muito curiosa, principalmente aqui quando a gente fala de Bragança, né, porque você é de Bragança, né, então a gente tem toda uma geração de músicos dessa parte, né? E eu até há um tempo atrás escrevi uma matéria sobre o Serginho Batera, né? Sobre Drácula e as outras bandas, e eu citei você porque ele disse, né, que você participou de bandas com ele na adolescência, que vocês tocavam aí uns hardcore doido, e É, isso é bem o legal. Serginho, o Serginho eu conheço ele de criança, a gente tocava de criança, né? Tinha uns 12 anos que a gente montou a nossa primeira banda lá. Primeiro banda cover, e a gente tocava, a gente chegou nos 13, 14 anos, a gente já tocava no 02 ali em cima, né? Menor de idade tocando no bar ali, ninguém nos ouça. Tocava mesmo o Rock Pit, Birutas, os bares que tinha lá em cima, fazia umas festas por aí. E ali já era meio louco, porque era rock, mas era assim. E eu acho muito legal o negócio de Bragança, inclusive, por conta disso. Aqui não tinha muito assim preconceito assim. O cara que escutava punk, ele escutava metal também, escutava outra coisa. Eu nunca conheci ninguém assim radicalmente num estilo só aqui, sabe? O Serginho mesmo, o Serginho tinha disco do Iron Maiden e tinha disco do Sex Pistols na casa dele lá, eu lembro. E a nossa banda era assim, a gente tocava Black Sabbath numa balada, num bar, né? E tocava, sei lá, Beatles, já era uma mistura dentro do rock ali, né? Era muito legal isso. E o Serginho, putz, o Serginho é um amigo de muito tempo, né? Eu tenho os VHS da gente tocando na sala da casa da minha mãe, assim, com os 12 anos de idade, ele com a bateria no meio da sala, a gente com uma guitarra, não tinha nem baixo e tal. Então a gente, amigo de infância mesmo, né? Não, que incrível isso. Inclusive, aproveitar para deixar um beijo aí pro senhor Sérgio Batera. Grande abraço, grande beijo, Serginho. Grande abraço. E pensando nisso, eu queria também perguntar como você enxerga a cena musical de Bragança hoje, né? Depois desse tempo, o que que você acha que mudou? Como você acha que as coisas se transformaram, né? Assim, eu não sei se você acompanha o que acontece, assim. Eu conheço uma galera que eu acho que deve ser meio na cidade, assim, na verdade, não, assim, talvez a galera mais nova que eu conheça seja o Devons, adoro eles, né, uma dupla, aliás, tocaram na Casa Leve há pouco tempo, né, aí eu conheço o pessoal do Óleo, né, Charlão, inclusive, participou de uma faixa do meu disco, Charles Paixão, grande figura, Mambera, a galera toda do Óleo, todo mundo massa ali, né, e aí que eu reconheço de mais, enfim, a banda do Marrelo, né, que é bem massa também, hardcore bem pesado. Mas é uma galera mais da minha época, assim. Eu não sei te dizer, eu tô meio por fora, na verdade, da molecada nova. Eu conheci, assim, agora pela Casa Lab também a Zi, né, que coincidentemente ela é sobrinha do Vasco, que trabalha com meu cunhado, enfim. Do nada vi uma conexão louca, assim.
mas eu conheço muito pouco, fala bem a verdade, assim, fora da galera do Leptos, enfim, das antigas, do Meno, do Zé Pi e tudo mais. Sim, Aliás, você sim. podia me dar uns toques aí, eu tô precisando me inteirar. Não, a gente aqui né? A gente não pode dar muita. Não é nem dar bobeira, né? Mas é que como eu trabalho também falando de música, meio que literalmente, né? Eu tento sempre me manter informada também sobre o que está acontecendo, e hoje eu vejo uma cena. Tem, por exemplo, sei lá, a galera que é tipo cria do Jardim Elétrico, Que né? massa. Que já também toca bastante rock, etc., mas também tem uma cena muito forte assim do hip hop, né? Do rap, do trap, rolando bastante na cidade, assim, eu acho que segue mais por esse caminho, né? E eu gosto de, sei lá, pensar como os músicos, né, de outras gerações da cidade inspiraram também novas cenas acontecerem na cidade, por mais que não tenha tanta relação assim no o gênero de música, né? Total, pô, depois você me passa uns links aí da galera nova que eu tô tiozão total. Não, com certeza. Aqui mesmo no Dom, né, a gente já teve aí a Zi, né, o Devontes também, tem entrevista, o Mano Tanque tocou também aqui, fez entrevista Massa, também, então a gente tem aí uma galerinha de peso trabalhando, né, trabalhando mesmo, fazendo muito corre. massa. Bom saber que ele tá movimentado ainda, né? Sim, com certeza. E o último, né, voltando aqui, falando da sua discografia, o último trabalho que você lançou, que foi o Hipercubo, né, antes do Crime Ideia, que foi em 2016, a gente estava já caminhando, talvez, para esse contexto que a gente está agora, né, mas ainda era uma outra época. E eu queria perguntar para você, assim, o que que você acha que mudou, principalmente, assim, de um trabalho para o outro? Olha, bom, primeira eu até escutei, enfim, a sua fala com o Meno, eu também queria primeiro puxar um lado importante, que esse disco Hipercubo, ele foi lançado via incentivo do município de Bragança. O Kiki Brown era o secretário na época, e ele voltou com essa lei, né? E aí eu participei do edital, tudo mais, né? Enfim, e se não fosse isso, não teria o disco, não teria o primeiro disco. Eu acho que assim, agora entre a diferença entre um outro, eu falo a verdade, eu não sei dizer muito, assim, eu posso dizer que como eles foram feitos, né? Esse disco Hipercubo, como eu tive esse recurso da lei de incentivo, eu pude ir para um estúdio, alugar um estúdio, né? E me fazer toda a parte enfim, de masterização, de produção do disco, de uma forma assim, uma verba legal, né? Então, deu para pagar todo mundo bem, todos os profissionais envolvidos, etc, né? E esse Crime Ideia foi um disco que, também por estar na pandemia, foi feito de uma maneira que eu nunca tinha feito antes, parcialmente remota. No sentido assim, eu gravei guitarra, voz em casa, o João Velhote, que gravou baixo, né, o Velhote do Leptospirose e tudo mais, amigo também de longa data, ele veio um dia aqui com aquela máscara, nos tirou por um segundo, né, foi bem no começo da pandemia lá, e gravou todos os baixos, ele é genial, né, gravou todos os baixos em um dia, mas as bateras, quem gravou foi o Gustavo Souza, que é meu parceiro também de anos do Cérebro Eletrônico e tudo mais, baterista, eu sou fãzaço dele, e ele gravou na casa dele, ele estava morando em Piracaia, então a gente não teve ensaio, a gente não teve, assim, como pensar em arranjo e como desenvolver ideias, assim, então foi tudo que nem que eu tô fazendo com você aqui por vídeo, então essa diferença foi talvez tenha refletido no som também, né? Tem umas músicas mais eletrônicas e tudo mais, né? Mas eu até vejo como um experimento
que eu achei interessante. Lógico que você perde muito de você não poder ficar testando ideias de arranjo e tudo mais, né? Tem algumas músicas que eu escuto hoje, eu falo, acho que eu faria um arranjo diferente, mas é o retrato do momento, né? Isso que é legal. E todo disco é um retrato da sua época, do momento, né? Então, e as músicas depois, elas podem tomar outras versões, outros caminhos, né? Isso que é interessante. Sim, esse contexto pandêmico realmente muda bastante coisa, né? Total. Se a gente for parar para pensar. E como eu falei no início da entrevista, você é uma pessoa, né? Você é um cara que, enfim, já circula bastante na cena bragantina, que a gente encontra o nome em muitas fichas técnicas por aí, né? E eu queria que você contasse para a gente um pouco dessa sua trajetória e dos projetos que você fez parte e dos projetos que você faz parte atualmente, se vai ter projeto futuro também, enfim, toda essa coisa. Tá? Não, eu vou começar pela última. Projeto Futuro sempre vai ter, porque, enfim, a música faz parte né? Desde que eu nasci, eu vivo com ela e ela faz parte de mim, né? Então, até quando eu ficar velhinho, puder fazer alguma coisa, eu tô fazendo. É engraçado, eu lembro do Brown falando, né? O dia que acabar a energia, a gente fica com o violãozinho, vai sempre ter um violãozinho e a voz, né? E aí, com relação como eu comecei e tudo mais, foi isso, né? Comecei com banda cover aqui em Bragança, e aí, por volta de 98, 99, eu montei uma banda aqui em Bragança ainda com o Tata Aeroplano, Serginho na batera, mais dois amigos. Foi a nossa primeira banda autoral ali, aqui, enfim, de todo mundo ali, né? Chamava Gorpiava, e a gente fazia era rock and roll também, com umas misturas e tudo mais. Aí a banda durou um tempo e eu voltei para fazer faculdade em São Paulo, aí eu montei o Cérebro Eletrônico com o Tatá. E a gente começou a fazer umas experimentações em casa. No começo ali, é muito louco falar isso, né? Mas ninguém gravava em casa na época, né? A gente começou a experimentar mesmo. Eu comecei a trabalhar num estúdio em São Paulo de som, como estagiário, e a gente gravava hip hop lá. Então eu gravei DMN, Ed Rock, participei de gravações muito legais de rap em São Paulo, né? E ali eu comecei a aprender a mexer nos softwares, né? E aí, enfim, daí chegava em casa, experimentava, eu gravava com o Tatás, ele vinha em casa, ia na casa dele, etc. A gente fez o primeiro disco do Cérebro Eletrônico dessa maneira. E a gente tinha 2 canais só, era o que a gente tinha na época. Então, sei lá, gravava a guitarra, depois gravava um baixo em cima, já era. Não tinha mixagem. A gente ia colando, era colagem em cima. Muito sample a gente fazia. Foi muito legal essa experiência, né? E a gente conseguiu lançar o disco e já começou a fazer show. Assim, fizemos Sesc para toda a casa. Então já começou a rolar legal pra gente, né? A gente montou a banda depois de lançar o disco, né? Começou a fazer show por aí. Começou a rodar, começou a ficar muito legal. Aí veio tudo, né? Veio mais discos do Cérebro. Aí, no meio dessa história, a gente montou uma banda que chamava Jumbo Eletro, que era meio paralela, mas que também cresceu pra caramba na época. A gente rodou o país, fomos tocar até fora do país, etc. Fizemos. Com as duas bandas, a gente rodou o Brasil, grande parte do Brasil, os festivais mais legais que tinha, né? Que ainda tem, né? A Bananada, etc, né? E aí a gente gravou 4 discos com Cérebro, 2 com Jumbo, e aí a gente deu um tempo com as bandas, e foi aí que eu resolvi gravar meu disco solo, né? Que veio o Hipercubo. Mas também teve muita história paralela. Eu gravei um disco com uma artista que chama Maiana Moura, que é muito legal. Até foi uma experiência muito foda, assim, porque o Edgar Scandurra, que é um guitar hero, gravou algumas faixas com a gente. Foi uma puta experiência legal. Gravei discos com um artista também, o Daniel Viana, o Dani V, como guitarrista. Estou sempre participando, né? Tatá me chama às vezes para participar dos discos dele, do Frito Sampler. Já participei dos discos dele também. Eu tenho uma banda também de hard assim, é um pop punk, vai. Não vou falar que é hardcore, que não é. É tipo Green Day, sabe? Umas paradas dos anos 90, assim, de punk mais
mais pop, que chama Monkey Bite, também é um projeto meu com um primo meu que chama de Dev Ivan. E, enfim, tô sempre fazendo coisa por aí, né? Participando, geralmente o pessoal me chama para participar. Participei numa faixa do André Furlan agora, há pouco tempo também, um single dele. E a massa é isso, né? Não parar. E assim, eu sou facinho, me chama que eu participo. Adoro. E é assim que se cria uma rede também, porque além de você participar, tem muita gente que participa dos seus projetos também, né? Sim. O primeiro disco eu chamei uma galera para participar, né? Então tem o Hélio Flanders, do Vanguard, cantando um som. Você tem o próprio Tatá, que participa de uma música comigo. Você tem a Maiana, que foi que eu gravei também o disco dela, ela participa de uma música que chama Witch. Você tem uma galera muito massa, assim. O pessoal o Gustavo Gardi, que é vocalista de uma banda que eu adoro, dos amigos também, que chama Seychelles. É um vocalista sensacional. O Meno gravou um baixo no primeiro disco também. E eu gosto de participação, gosto de chamar. Esse eu não chamei por motivos óbvios, né? As participações que tiveram, eu gravei, o Charlão me mandou uma mensagem pro celular, e o Daniel Rato também, o cara que compôs o 1980 comigo, ele mandou pelo celular o áudio. O poema final que ele fala, mandou no celular e a gente colocou no disco. Então não teve muito como chamar o pessoal para participar por conta da pandemia agora, né? Mas eu gosto muito disso, gosto de chamar os amigos e fazer experiências aí, né? Sim, sim. É, isso é até uma coisa engraçada, né? Porque às vezes eu vejo os músicos falarem isso, né? E eu vejo uma outra galera que hoje tá numa pira muito de fazer música sozinho, né? Inclusive, essa foi uma coisa que eu estudei aí para um trabalho mais recente da faculdade, né? Do curso de comunicação, que é a criação de música através de software e tal. E como hoje muita gente preza por, sei lá, fazer música sozinho, mas eu ainda escuto muitas pessoas dizendo que gosta, né, desse contato, dessa, sei lá, harmonia entre banda ou entre parceiros e, enfim, eu gosto de pensar nessas contradições, né, que às vezes parecem até um pouco geracionais para mim, mas é bem interessante ouvir. Assim, são coisas diferentes e são coisas legais ao mesmo tempo também, né? As duas ondas são bacanas, né? Às vezes eu também gosto, eu fiz alguns EPs que eu gravei tudo, né? Também é o momento, né, de você experimentar, né? Mas você tá fazendo um som com uma galera que você se identifica, sinceramente, assim, não tem comparação, né? Enfim, o contato, né? A troca de sonora, de influências, você escutar algo que você nunca esperaria de escutar, né? Uma linha melódica, uma harmonia. Então, a troca e o próprio fato de estar com pessoas, né? Trocando informação, trocando ideia. Nesse lado, assim, eu acho muito mais legal, né? Mas entendo o valor de tudo, né? Todo mundo tem o seu também, a sua linguagem, o seu jeito de fazer, enfim. Acho massa os dois jeitos. Com certeza, eu também acho que cada um tem a sua peculiaridade, né? E como é que, falando, né, também nesse contexto de pandemia, como é que anda aí a sua agenda de shows? Você ficou muito parado? Está voltando agora? Eu não, na verdade, assim, eu recebi o convite da Helena só e eu não fui atrás, né? A gente não sabe o que vai ser, né? Espera que o ano que vem a gente consiga se mexer, porque é muito complicado a gente se movimentar, ensaiar e fazer todo esse movimento para fazer o show e de repente não vai acontecer porque fechou, né? Então é um risco muito grande, né? Mas eu espero que ano que vem, eu já estou começando até já ter umas conversas tal, para ver se eu faço alguma coisa em São Paulo ou algo assim. E que bom que a gente teve essa abertura, que tá melhorou pra caramba, né? Não acabou ainda a pandemia, mas a gente realmente pode agora ter essa apresentação com o pessoal na Casa Lebre, né? E até foi assim, a Alena já tinha me chamado para fazer, mas foi bem no começo da pandemia, ela já tinha uma data marcada.
E a gente teve que desmarcar porque, enfim, aí foi quando o bicho pegou de vez lá, enfim. E muito legal, agradeço demais o convite dela para poder encerrar essa temporada aí agora né, no final do nosso ano. Vai ser o primeiro, o último show e único do Crime Ideia que seja do ano, né? Tomara que ano que vem eu consiga me apresentar mais aí. Ah, você vai, com certeza. Muitos projetos agora vivos, né? É, é bastante gratificante mesmo a gente estar finalizando esse ano, mais um ano tortuoso, mas que vamos torcer para que o próximo seja ainda melhor, né? Eu acho que nesse já melhorou algumas coisas, no próximo vai melhorando gradualmente aí. Ainda bem que o pessoal se vacinou, né? Que o brasileiro realmente nesse ponto está de parabéns, né? A gente se cuidou bem nesse ponto e estamos colhendo o resultado aí, né? Tomara que ano que vem a gente consiga sair dessas, né? Porque ano que vem tem Dessas. eleição também. A gente consiga escapar de duas tranqueiras ao mesmo tempo. Com certeza, vamos torcer. E, e é isso, né? Eu queria, enfim, a gente já está encaminhando para o fim, no final das contas, a conversa tá boa, mas infelizmente aqui, né, o nosso prazo é um pouco limitado, mas eu queria agradecer muito aí a sua presença, cara, pela disponibilidade, pelo papo, enfim, por estar aí Imagina, trocando com a gente. eu que agradeço e a gente se entromba por aí, né? Se não for na Casa Lebre, no dia seguinte tem o show do Ratos, eu vou estar lá com certeza. Então, a gente se tromba por aí. Obrigado pelo espaço e pela conversa, foi muito massa. Com certeza, não, isso é inevitável, né? A gente do cenário cultural, a gente se tromba inevitavelmente na cidade, então é isso. Mas eu que agradeço também a tua presença. Então, lembrando aí que então amanhã tem Fernando Maranhão com um novo disco, primeiro show e último show do ano, né? São muitos começos e recomeços, né? Acontecendo de uma vez só. Então, não percam. E eu queria agradecer, para finalizar, é claro, a equipe da Casa Lebre também, né? A Helena, o Hector e o André, que estão sempre na linha de frente, o Alisson, que é o garoto dos vídeos aí, que edita para nós, o Estúdio Pires e a Fronteira Filmes. Brigadão, galera. Nos vemos no próximo. Tchau, tchau. Obrigado a todos.